O meu áudio tá bom para você? Porque eu tô sem microfone, sem nada. Tá bom, sem. Perfeito! Bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo dia do Seminário Labor de Verão 2020. Não é mesmo? Um ano super tranquilo, um ano que aqui no Labor a gente não realizou quase nada online, uma coisa tão tranquila. Mas enfim, gente, bem-vindos, estão me ouvindo bem? Está tudo bem aí com vocês? Aproveitaram as mesas de ontem? Eu estou parecendo uma MC barra cheerleader barra Raul Gil, né, professor Wolf? Então, uma coisa louca aqui, meu. Bom, mas enfim. Oi, Flavinha, Flavinha já está aqui. É bom mesmo, porque Eduardo me disse em off que o grupo dele, se eu não verificar o grupo dele, vai todo mundo receber um ponto negativo aqui, tá? Então eu espero que esteja todo mundo aqui. Flavinha, ó, Rodrigo tá. Flavinha, Rodrigo, Heraldo, Aninha, vamos ver. Gente, hoje vamos começar o segundo dia com essa palestra de abertura incrível do nosso querido coordenador do grupo de liberdades antigas, modernas, contemporâneas, que começou o Labor, um dos sócios fundadores do Labor, professor Eduardo Wolff, que falará a respeito, o nome da fala dele, vamos fazer mais certinho, a filosofia como uma disciplina humanista, uma homenagem a Bernard Williams. Bernard Williams foi citado essa semana pelo João Pereira Coutinho na fala dele, Edu. Um dos ensaios dele, a coisa mais linda, negócio de morte, enfim, já começaram as homenagens, então 2 dias antes, agora você fala também. Gente, Bem. então a fala é diferente das mesas, o professor Eduardo vai falar, e depois a gente abre, temos um tempinho aí para as discussões e tal, antes de começarmos a primeira mesa do dia. Um grande beijo, bom evento a todos. Edu, com você, por favor. Muito obrigado, Andréa. Obrigado a todos que estão acompanhando mais essa jornada do Labor, e a todos do Labor pela organização de mais esse grande evento. Quando a gente conversou, André e eu, alguns meses atrás, sobre alguma contribuição que poderia ser dada para esse evento, pensando justamente no tema proposto para esse seminário final de encerramento das atividades do ano do Labor, que envolvia justamente a ideia das humanidades, da literatura e de uma visão mais abrangente do campo que a gente costuma chamar de humanidades, imediatamente me ocorreu que este ano de 2020 nós fazia exatamente 20 anos de uma das conferências que eu considero das mais importantes da história da filosofia contemporânea, da história da filosofia recente. Foi em 2000 que Bernard Williams, que foi professor na Universidade de Oxford, professor na Universidade de Cambridge, que foi uma figura ímpar na história da filosofia na segunda metade do século XX, particularmente, é claro, na tradição da filosofia analítica, da filosofia praticada especialmente no mundo anglo-saxão. Bernard Williams fez essa conferência intitulada Philosophy as a Humanistic Discipline, a filosofia como uma disciplina humanista, justamente no Royal Institute of Philosophy. E a proposta dessa conferência, que foi depois publicada num livro intitulado justamente A Filosofia como, né, Philosophy as a Humanistic Discipline, que vocês podem comprar. Lamentavelmente, quase todas as obras do Bernard Williams não têm tradução no Brasil, isso faz parte da nossa precariedade intelectual e institucional que permanece, apesar dos esforços localizados. Essa conferência ela trazia para mim algumas lições muito importantes para a gente refletir sobre o nosso contexto. E eu vou apresentar para vocês, é óbvio que ela é muito rica, ela tem N elementos que poderiam ser explorados, eu não vou poder falar de todos eles, é claro, mas ela traz alguns elementos que eu considero fundamentais para a nossa reflexão. E eu vou apresentar para vocês alguns deles. E eu começo destacando basicamente o seguinte: qual é a contribuição que a disciplina de filosofia, essa disciplina que a gente costuma recentemente, isto é, nas últimas décadas ao longo do século XX, enfim, desculpem, eu sou uma pessoa apegada ainda ao século passado, né? Nós, André, né, que viemos do século passado, do milênio passado, podemos chocar os mais jovens, mas enfim. Então, quando eu me refiro às décadas mais recentes, eu estou incluindo fundamentalmente as décadas do século XX e estas coisas que aconteceram neste bizarro período do século XXI. Qual
qual poderia ser, então, a contribuição da filosofia para que a gente pudesse compreender algumas questões, como, por exemplo, qual é a relação que nós mantemos com as noções de liberdade, autonomia, democracia, representatividade, respeito ao próximo, questões que, se vocês me permitirem, eu vou resumir como sendo fundamentalmente o que nós poderíamos chamar de a nossa visão de mundo geral, a nossa visão de mundo compartilhada nas democracias ocidentais das últimas décadas, num projeto que obviamente não se esgota nas últimas décadas. Essa ideia de uma democracia liberal, representativa, com autonomia para os indivíduos, respeito às liberdades e outros aspectos que eu destaquei, é um processo histórico muito mais amplo, que se inicia com todo o processo que nós chamamos de a modernidade, né? Então isso remonta ao século XVII e XVIII, e nós somos herdeiros dessa tradição, mas isso faz parte da nossa visão de mundo em geral, pelo menos, né? Então considerem isso uma visão de mundo geral. E aí a pergunta seria, então, eu repito, qual é a contribuição que a filosofia pode nos dar para compreender esse tipo de questão, tá? Mas aí eu queria avançar em paralelo com o modo como eu vou tentar responder essa questão. Eu quero tentar mostrar para vocês que, ao tentar compreender isso, a gente vai acabar se deparando com uma questão que é qual é exatamente a natureza dessa disciplina, desta coisa que nós chamamos filosofia. Que tipo de atividade ela é, como é que ela é feita e quais são os seus limites, o que ela pode efetivamente fazer, o que ela não pode efetivamente fazer. Quais são as ambições a que ela está legitimada, digamos assim, a apresentar e a manifestar. Por que eu apresento essa questão desse modo? Bom, como eu disse, o paper do Bernard Williams, a conferência que ele apresentou e que está publicada no livro, né, sob a forma desse artigo maravilhoso, é bastante complexa, envolve temas muito mais amplos do que eu posso abordar aqui, mas eu preciso necessariamente começar abordando justamente um aspecto fundamental que, lá em 2000, quando Bernard Williams estava apresentando essa discussão, era decisivo para ele. E eu continuo achando que ele é decisivo para nós. Esse aspecto é o seguinte: naquele contexto, no final do século XX, muitos vão lembrar disso, eu tenho certeza que muita gente convive com as humanidades já há tempo suficiente para ter uma visão histórica desse período dos últimos 40 anos, pelo menos, do que aconteceu nos estudos de humanidades. Naquele momento, a prática da filosofia, especialmente na universidade, no mundo anglo-saxão, eu estou sempre me referindo aqui ao mundo anglo-saxão, tá? A prática da filosofia, nesse contexto, ela era basicamente influenciada por um padrão que a gente chama de filosofia analítica, tá? Que é herdeira da tradição que vem de Frege, Russell e, sobretudo, Wittgenstein, um filósofo nascido na Áustria, mas que fez toda a sua produção em Cambridge, fundamentalmente, né, e que deixou uma influência tremenda na filosofia britânica. Bom, essa filosofia, ao longo da segunda metade do século XX, foi, obviamente, misturada, ela teve conexões muito fortes com uma tradição europeia chamada de positivismo lógico. O positivismo lógico consistia justamente numa espécie de herança do Wittgenstein, da primeira fase, da primeira obra do Wittgenstein, o Tratatus Lógico-Filosóficos, que buscava limitar brutalmente o alcance da filosofia, da atividade filosófica, segundo as pretensões tradicionais da filosofia, e buscava aproximar, então, a filosofia de outro campo da atividade. Segundo o positivismo lógico, que eu penso Wittgenstein não acompanharia, segundo o positivismo lógico, somente um conjunto muito limitado de proposições, um conjunto muito limitado de asserções que nós fazemos, efetivamente são verificáveis e podem produzir conhecimento e têm sentido. São as proposições da ciência. Fundamentalmente são as proposições da ciência, delimitadas por uma estrutura de proposições da lógica e da matemática, né? Então é isso. Isso fez com que essa atividade que nós estamos compartilhando agora, modestamente, muito modestamente, por culpa não do assunto, nem de vocês, mas das minhas limitações, é claro, a atividade filosófica é uma atividade que, na segunda metade do século XX, e especialmente mais para o final do século XX, ficou muito aproximada dos modelos da ciência. Todo mundo que estudou, eventualmente, sob a influência da tradição da filosofia analítica, aprendeu a compreender a atividade de filosofia, de estudar filosofia, de estudar a história da filosofia,
sob a forma de uma métrica, né? Sob a medida de uma comparação com os padrões da ciência. Buscar o rigor, buscar a precisão, buscar a objetividade, buscar resultados razoavelmente mensuráveis que você pudesse medir, era um ideal que começou a granjear, digamos assim, muita reputação no âmbito acadêmico da filosofia. Isso teve muitos méritos, eu não posso negar isso. Eu sou formado nessa tradição filosófica, então estou falando de algo que eu conheço razoavelmente bem, é claro, mas conheço também as suas limitações. Isso teve muitos méritos, mas deixou uma limitação muito forte. A limitação muito forte foi a crença de que a filosofia era exclusivamente essa atividade técnica, fundamentalmente feita sob os moldes da ciência, buscando alcançar aquilo que a ciência podia alcançar. A ciência podia fazer experimentos, a ciência podia apresentar conclusões, a ciência podia apresentar aquilo que é o mundo tal como ele é, certo? E a filosofia tinha que chegar o mais próximo disso. Só que isso trazia uma série de complicações, isso trazia uma série de impasses, uma série de dificuldades para a filosofia. Uma, muito superficial, que eu vou deixar apenas enunciada aqui, porque apesar de ser superficial, ela é muito importante, então eu preciso registrar. O modo como eu vou registrar, que é muito superficial, é óbvio que isso isolava a filosofia de toda uma gigantesca e épica e brilhante história de aproximações que a filosofia tinha com as outras áreas das humanidades, tá? Com a literatura, com as artes, com toda uma série de manifestações expressivas que colocariam a filosofia sob o signo de uma das grandes formas de reflexão a respeito da condição humana. Tá? Então, isso é muito importante, eu vou enunciar de maneira muito superficial aqui e vou me focar agora no resto. E o resto é dizer, por que isso aconteceu? Por que esta forma de fazer filosofia foi decisiva? E alguém como o nosso querido colega pesquisador, o João, por exemplo, que vai possivelmente enfrentar as agruras da vida acadêmica norte-americana, se deparará com isso ainda em pleno século XXI, né, já entrando na terceira década do século XXI. Por que isso aconteceu? Ora, isso aconteceu porque havia uma certa visão de qual era a história da filosofia, qual tinha sido o percurso da filosofia. E supostamente o percurso da filosofia teria sido o seguinte: todo o empreendimento da tarefa de conhecer, toda a tarefa de conhecer, a empresa do conhecimento humano tinha se iniciado com a filosofia. Então vocês imaginem que disciplinas como as que produziram um tratado como o de Newton no século XVII, disciplinas como as que produziram as especulações sobre a biologia, fundando a disciplina da biologia, por Aristóteles, lá no século IV a.C., olha o tempo, olha o espaço dilatado de tempo que eu estou dando aqui, tá? De Aristóteles até Newton. Todas essas disciplinas que hoje nós consideramos campos específicos da ciência, elas se originaram sob o registro de filosofia. O que Newton fazia era considerado filosofia natural. O que Aristóteles fazia com seus tratados biológicos era filosofia. Era a tarefa de conhecer o mundo e de conhecer o homem e o seu lugar no mundo e de dar explicações. Obviamente que com as grandes, as intensas transformações da modernidade, as intensas transformações do século XVIII e XIX, especialmente, portanto eu estou falando sobretudo das transformações introduzidas por um filósofo como Immanuel Kant, mas antes dele já Descartes poderia ser apontado aqui, e as transformações pela ciência do século XIX, início do século XX, a filosofia não faz mais isso. Você não recorre mais a um filósofo para saber o que está acontecendo na biologia ou na física. O que não quer dizer que filósofos não tenham forte interesse ao longo do século XX em dizer algo sobre o que se passa com o conjunto de conceitos que mobilizam a biologia ou a física como forma de explicação do homem, do universo e do lugar do homem nesse universo. Isso fez com que algumas pessoas tentassem organizar a ideia da filosofia como sendo uma espécie de, a filosofia é apenas e exclusivamente uma espécie de incubadora. Vocês conhecem essa linguagem do mundo empresarial. Então a filosofia incuba certos problemas, mas ela não tem como resolver, ela não faz experimentos, ela não dá provas. E uma vez que esses experimentos atingem, essas investigações atingem um status maduro,
elas dão à luz a novas disciplinas, as disciplinas modernas das ciências, que aí sim vão investigar e conseguir coisas fantásticas. Entre essas coisas fantásticas, o que elas fornecem é uma descrição do mundo tal como ele é, não a partir das perspectivas de uma teoria, de um filósofo, de uma nação, de uma cultura. Quando um filósofo descreve algo como a natureza do movimento, ou quando um filósofo descreve algo como a natureza do que é ser vivo, vocês vão encontrar isso em Aristóteles, vocês vão encontrar isso em Tomás de Aquino, vocês vão encontrar isso no século XVIII. Ele não é capaz de fazer despido das considerações filosóficas, culturais, intelectuais, da sua visão geral a respeito dessas coisas. Ao passo que quando a química nos apresenta certas estruturas moleculares, ou quando a física nos descreve matematicamente o que se passa com o movimento dos astros, isso é independente de qualquer consideração de natureza cultural, de qualquer consideração de natureza social, ou histórica, ou política. Assim, o resultado seria que não seria mais tarefa da filosofia apresentar qualquer coisa semelhante a uma visão absoluta da realidade, uma visão global, total e absoluta da realidade, coisa que ela poderia ter pretendido no passado, mas agora não poderia mais fazer. Essa tarefa, se for execuível, é uma tarefa da ciência, e sobretudo da ciência física, como o século XX acreditou, e depois, mais tardiamente, uma combinação da ciência da física com as ciências biológicas. Isso relega a filosofia a um papel muito secundário, porque aí ou nós ficamos fazendo análise conceitual, empilhando conceitos e fazendo cálculos proposicionais e certas teorias lógico-semânticas, ou nós fazemos algo muito semelhante ao que é praticado na universidade brasileira hoje, que é a militância, o engajamento com certas convicções de transformação da realidade, sejam elas positivas ou não, não importa, não é esse o ponto, mas isso não é filosofia. Ou nós fazemos as variedades comerciais, em que o filósofo é transformado numa espécie de animador de picadeiro. Então, nada disso mais funciona como uma atividade filosófica no que ela tinha sido na sua história. Bom, ocorre que a pretensão de uma descrição absoluta da realidade, que segundo o que eu estou apresentando a vocês na leitura de Bernard Menezes, isso é muito importante, não é qualquer leitura que eu estou apresentando aqui, não estou falando apenas generalidades das minhas convicções, ainda que elas sejam também as minhas convicções. Isso significa que parte dessa intensa limitação que a filosofia sofreu ao longo da segunda metade do século XX, início do século XXI, por influência da modalidade de filosofia analítica praticada, especialmente no mundo anglo-saxão, ela se deveu talvez por uma ambição desmedida, por uma ambição não propriamente, eu diria, justificada. A ambição de que ainda seria sua tarefa oferecer uma descrição absoluta do mundo. E essa descrição seria vista, tomo aqui a expressão que não é minha, é do Thomas Nagel, grande professor da NYU, ela seria uma visão de lugar nenhum, a view from nowhere, completamente desmarcada de qualquer interferência, de qualquer influência do meu contexto histórico, social, do meu contexto político, religioso, institucional, ou qualquer coisa do gênero. Essa ambição, no entanto, e aí é que está o ponto, ela talvez seja uma das grandes ilusões das quais nós podemos nos livrar, sem necessariamente nos livrarmos das melhores e mais relevantes ambições do projeto filosófico. Eu vou tentar explicar por quê agora, em caminho mais ou menos para a parte final. Ora, por que nós imaginamos que seja possível oferecer esse tipo de descrição, em primeiro lugar? Nós imaginamos que seja possível oferecer esse tipo de descrição, em primeiro lugar, porque nós aprendemos isso com a história da filosofia na sua feição realista. Eu me refiro especialmente a Aristóteles e a tradição platônica, aristotélica, que vai dar no tomismo, que vai dar muito do que vai definir o que era a filosofia. E, por outro lado, num polo completamente oposto ao do aristotelismo e do tomismo. Nós nos marcamos por essa ideia, por essa pretensão, por causa justamente das ambições da ciência. É isto o que nós esperamos que seja possível oferecer como resposta. Uma descrição do, abre aspas, o mundo tal como ele é, independente de quaisquer outras interferências.
Só que não é verdade que ao retirar isso, essa peça, por causa da restrição à ciência, da restrição que caberá à ciência fazer isso, nós necessariamente temos que aplicar a mesma restrição nos outros âmbitos. Um exemplo. Quando vocês consideram uma teoria filosófica, desculpem, quando vocês consideram uma teoria científica, vocês podem se perguntar se o que ela faz é, opção 1, ela apresenta uma espécie de superação dos modelos anteriores. Então, tomem como exemplo o que Newton faz com relação à física anterior a ele, tá? Ou tomem como exemplo o que Einstein faz com relação à física anterior a dele. Nenhum de nós aqui, eu suponho, com raríssimas exceções talvez, é especialista em física. Eu não estou pretendendo nenhuma especialidade no conhecimento de física. Estou falando apenas de uma descrição informada escolar, tá? Nós sabemos que a física de Newton supera a física anterior e explica fenômenos que a física anterior não era capaz de explicar. E nós sabemos que a física de Einstein supera a física newtoniana e explica fenômenos que a física newtoniana não é capaz de explicar. Perfeito. Só que ela o faz de maneira a englobar todos os resultados anteriores, de modo que é uma espécie de convergência das linguagens, de tal modo que aquilo que eu aprendi com a física newtoniana é assimilado na física einsteiniana, continua a ser explicada, ela funciona perfeitamente ali, só que agora tem outros fenômenos a mais que podem ser explicados num outro patamar. Esse é o processo. Ninguém que domina a física einsteiniana terá dificuldade de olhar para a física de Newton e dizer, puxa, eu não estou entendendo aqui como é que eu faço esse cálculo de atrito aqui. Não, isso não existe, porque a ciência opera nesse patamar. Idem para as nossas descobertas do DNA e uma série de outras coisas, né? Então, na biologia. Agora, eu começo a me encaminhar para o fim e finalmente começo a me encaminhar para aquilo que eu prometi no início, que era falar sobre como é que a filosofia pode nos ajudar a compreender as nossas visões de mundo. E valores tão caros e fundamentais para nós, como democracia, liberdade, respeito ao outro, representação política, pluralismo, tolerância. Suponham agora que nós não estamos mais falando de uma transformação no campo da ciência e de uma transformação em que uma nova teoria científica é capaz de explicar fenômenos que a anterior não era capaz de explicar, mas os engloba, Einstein e Newton, tá? Mas que nós estamos falando agora de algo como o modo como uma determinada cultura, o modo como uma determinada civilização. E eu vou me valer dessa expressão para me referir a dois exemplos fundamentais aqui. O primeiro exemplo é a civilização grega clássica do período clássico na Antiguidade. O segundo, apenas ilustrativo também, como o caso da Grécia, a civilização europeia medieval cristã. Tá? São esses dois exemplos que eu estou dando. Considerem agora a diferença que existe entre a visão de mundo, que é uma expressão minha aqui, não é a visão que o próprio Bernard Williams usa. Ele usa, em geral, uma expressão um pouco mais neutra, que é assim, our outlook. Tá? É um pouco mais ampla, mas eu quero traduzir isso de maneira muito didática, como se fosse a nossa visão de mundo. O modo como nós tomamos como as coisas são, o modo como as coisas se apresentam para nós e tal como elas estão aí para a gente. Tá? Será que quando eu olho, então, para as nossas formas de comportamento e de valorização do humano, quando eu penso em questões como, por exemplo, a ideia de respeito à integridade do outro, a ideia de que eu devo tratar a todos como iguais e que é tão elementar para mim, é tão elementar para a Andréia, é tão elementar para qualquer um de nós que está aqui hoje estudando filosofia, interessado em cultura, em arte, em humanidades, quanto é para qualquer pessoa que nós encontrarmos na rua, se nós perguntarmos, e aí, você acha que tem que respeitar o próximo? Sim. Pode não ter nunca estudado filosofia. Vai dizer, sim. Essa ideia, ela é estranha ao universo grego. Ela é absolutamente alienígena ao universo grego. E da mesma forma, há valores no universo grego, há atitudes do universo grego que são para nós
completamente estranhos, não do modo como um einsteiniano, alguém que domina a teoria da relatividade e a física de Einstein, olha para a teoria de Newton e diz, bom, isso aqui eu consigo assimilar facilmente, mas porque são experiências humanas radicalmente distintas. O resultado disso, o resultado do fato de que, ao contrário da ciência, nós não evoluímos com modelos que incorporam tudo e apresentam um estado que descreve a realidade de maneira mais completa, mais perfeita, mais objetiva, mais realista, e, portanto, pode se apresentar, esta é a teoria mais bem acabada e, portanto, aqui está o mundo tal como ele é. A ciência pode fazer isso. O fato de que nós não podemos fazer isso quando o assunto é valor aqui eu não estou falando de dinheiro, um assunto a respeito do qual eu lamentavelmente sei muito pouco, eu estou falando de ética, política e estética, tá? E eu vou me restringir hoje só a ética e política. Eu acabei de fazer uma arminha, não era a minha intenção. Bom, mas enfim, risca isso. Então, reparem, se eu admito isso, e eu, Eduardo Wolff, admito isso, endossando o que Bernard Williams apresenta, isto significa que o que há de mais importante na filosofia não é a pretensão que ela um dia pode ter tido e que alguns iludidos podem seguir atuando sob essa ilusão, seja para dizer que ela não pode mais lamentar, seja para dizer que ela não pode mais comemorar. O que há de mais importante na filosofia não é a possibilidade de oferecer uma visão a partir de lugar nenhum, uma descrição da realidade absoluta, uma descrição do mundo tal como ele é, nos moldes que a ciência é capaz de fazer. O que há de mais importante na atividade filosófica é, pelo contrário, a possibilidade de nos mostrar como funcionam os nossos valores, as nossas experiências morais, as nossas experiências enquanto seres humanos, isto é, na relação com o próximo. E se a filosofia é capaz ainda de dar esta contribuição em matéria de como nós refletimos e entendemos que isto que são valores que nós tomamos como isto é o mundo como ele é, respeito ao próximo, liberdade, autonomia dos indivíduos. Não, isto não é o mundo como ele é. Este é o nosso mundo. Nós aprenderemos assim que o mundo, este, tem uma história. É contingente, poderia ter sido diferente, como poderá vir a ser diferente. E compreender isso é um esforço que não cabe à ciência, mas cabe à filosofia, que só poderá fazer isso rigorosamente apoiada nas disciplinas da história e nas demais disciplinas das humanidades. Assim, a principal contribuição, a principal lição que a atividade filosófica pode nos dar em matéria de compreensão do que significa vivermos juntos e do que significa ser capaz de entender o que é este nós que fala, esta é a nossa visão, este é o nosso mundo, é uma tremenda lição de humildade quanto ao limite possível do que é esse nós. Nós não é no campo da política e no campo da ética, nós, exceto frases, exceto teses assim excessivamente genéricas, tá? Muito genéricas que raramente servem para alguma coisa, nós sempre é local. Depende de uma história da cultura, depende de uma história da sociedade, depende de uma história da psicologia humana, inscrita contingentemente em circunstâncias mais ou menos específicas. Será que isso não é limitador das ambições generalistas e universalistas da filosofia? Em parte é limitador justamente porque, com exceção às variadas formas de generalidades que eu disse, como, bom, nós somos todos mortais, nós temos todos o desejo por A ou por B, raramente nós poderemos usar uma primeira pessoa plural, um nós, que seja tão abrangente a ponto de valer para um homem grego do século de Péricles, para um homem cristão diante da Catedral de Chartres no século XIII, para um europeu
vivendo a Segunda Guerra Mundial, por um americano lutando pela independência e por um brasileiro lutando pela sobrevivência contra as condições adversas que o país lhe impõe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que este nós é efetivamente reduzido a âmbito local ainda e, portanto, perde alguma dessas generalidades. Mas a consciência que nós temos dessa condição localizada é o que permite que a gente consiga ter uma visão integrada, que não precise recorrer nem ao cientificismo de quem quer tentar fazer filosofia aos moldes da ciência, nem ao relativismo de quem quer achar que a filosofia, portanto, e a ciência são apenas mais um discurso qualquer lá e tal. Nós podemos deixar cada qual fazendo a sua tarefa. E nós podemos compreender que o registro de seguir agindo moralmente e agindo politicamente, um segundo registro de refletir sobre as nossas ações políticas e morais, e um terceiro registro de compreensão histórica disso, que engloba um conhecimento da cultura, da literatura, das artes, da expressão humana, estão integradas. E é isto que consiste para a filosofia, é nisso que é para a filosofia o que consiste em ser uma disciplina humanista. Ela não tem as pretensões da ciência. Ela pode abandonar certas pretensões originárias lá do seu começo, mas ela não abandona esse enraizamento na condição humana de modo algum. Assim como Bernard Williams encerra sua conferência de 2000, dizendo que, bom, eu posso imaginar um jovem filósofo, um jovem estudante de filosofia, dizendo, bom, mas isso não é exigir demais da gente? Exigir demais no sentido, isso não torna aquilo que o filósofo tem que fazer muita coisa, porque o filósofo passa agora a ter que conhecer ampla e fartamente a história, não de maneira acidental, como frequentemente é na formação técnica do filósofo, que ele conhece um pouco de história da filosofia. Ele passa a ter que conhecer o andamento da psicologia, o andamento dos desdobramentos dos conhecimentos relativos à natureza humana nos campos científicos. Ele passa a ter que acompanhar muito de perto as culturas que dizem respeito à expressão filosófica que ele está estudando e da qual ele faz parte. Como é o caso de ter conhecer a cultura grega, ou ter conhecer a cultura medieval, ou ter conhecer a cultura moderna europeia. E a resposta de Bernard Williams é sim, eu entendo você, jovem filósofo, angustiado com a ideia de que você vai ter que se dedicar a estudar tudo isso, e que você não vai mais poder fazer apenas o conhecimento localizado de apenas algumas teses de algum momento da filosofia ou de apenas alguns temas que estão na moda atualmente ou qualquer coisa do gênero. Você vai ter que abranger um programa de estudos e domínio de conhecimentos muito mais amplo. É verdade. E é verdade também que isso é cada vez mais difícil. Já era no contexto em que Bernard Williams pronunciou essa conferência em 2000 e parece ser cada vez mais por variadas razões. A razão final apresentada por Bernard Williams, e com isso eu vou encerrar, a razão final apresentada por Bernard Williams era que, especialmente em face do modo como a educação vinha sendo apresentada, o modo como a preservação da prática da filosofia, a preservação da prática dessa disciplina vinha sendo preservada, ela sofria, de um lado, com a ideia de ser entendida exclusivamente como uma disciplina técnica especializada que trata de certos temas em âmbito acadêmico. Tá? Então, você vai produzir certos papers, está fazendo filosofia da mente, está discutindo questões sobre outros mundos possíveis, e você está discutindo as questões da moda da filosofia analítica lá. Ou você sofre por outro aspecto, que é a transformação em bloco da ideia de educação em uma divisão entre tarefismo, né, fazer tarefas, preparações técnicas, né, mais voltadas para as questões técnicas, e comerciais, né, isto é, a compreensão desse empreendimento como negócio, o business da educação, e, portanto, educar é atender certos critérios de natureza comercial também. Isso ele está falando lá em 2000. Né? Olha, a degradação dessas duas coisas aconteceu de maneira muito rápida, muito intensa nos últimos 20 anos. Eu vou, obviamente, fazer uma breve menção para finalizar a parte da filosofia analítica, isto é, em 2012,
num evento em homenagem a um brilhante filósofo acadêmico brasileiro, Oswaldo Porchat, falecido não faz muito tempo, estudioso do ceticismo antigo, estudioso de Aristóteles, da tradição cética como um todo. Porchat sendo homenageado, muita gente dessa matriz de filosofia analítica, né? Uma pessoa se levanta e se manifesta assim. Bom, então, um professor. Bom, então, a ciência pode fazer experimentos, a ciência pode fazer isso, dar certas provas. Como a gente não pode, a gente faz experimentos mentais, thought experiments, que é algo muito comum na expressão da filosofia inglesa, né? E aí seguiu falando as coisas dela. E aí, na saída, um colega meu, hoje também professor da universidade, ele diz assim, é engraçado, né? Faz anos que você diz que essa é uma caricatura da filosofia analítica, né? E eu achei que não passasse disso, uma caricatura, pois hoje nós vimos a caricatura atuando fisicamente, assim, né? Quer dizer, isso não é a prática da filosofia, isso é uma versão absolutamente denegrida, absolutamente degenerada do que é a filosofia, né? Isto era uma preocupação que eu tinha nos anos 2000, quando eu comecei a estudar filosofia, e mantive até o início dos anos 2010, essa década que já terminou. No entanto, essa preocupação é uma preocupação que se deu lugar ao fato de que hoje é difícil encontrar gente que saiba fazer conta, assinar o nome, abrir um livro, enfim, né? Então, o nível de degradação agora baixou para outro patamar. Então, agora... Desculpa, eu tive que interromper para dar risada. É verdade, é verdade. Então, a degradação agora está em outro patamar, né? Sim. E a gente não sabe o que vai sair disso. Então, a transformação da universidade brasileira, né, que deixou de ser o espaço que ela era, com todos os seus defeitos, e passou a manter quase todos aqueles seus defeitos, para ser uma espécie de cenacão voltado para formar alguém que vai depois ser garçom, qualquer coisa do gênero, é um desafio grande. Então, isso não cabe agora nas nossas reflexões sobre a parte humanística. Agora, a outra parte cabe. A outra parte cabe e ela consiste fundamentalmente no seguinte: se nós não tomarmos para nós, aqueles que se identificam com a atividade filosófica, que se identificam com a tarefa de fazer filosofia de maneira minimamente profissional, isto é, em âmbito de ensino e pesquisa, seja na universidade, seja nas escolas, seja por conta própria e tal, mas faz isso a sério, tá? Se nós não tomarmos para nós a tarefa de chamar a filosofia para o campo das humanidades do modo como ela deve ser, isto é, incorporando-a a um empreendimento maior de compreensão da experiência humana, das nossas condições de vida conjunta e da nossa condição básica de compartilhar esse empreendimento de entendimento, de compreensão um do outro. Isto é a tarefa da filosofia, e isto só se dá por meio de uma dedicação verdadeira, legítima e integral à cultura. A filosofia, tal como ela foi produzida no Ocidente nos últimos 2.500 anos, será apenas peça de museu. Como, de resto, eu penso que ela já está sendo. É isso. Acabamos num tom bem otimista, né, Edu? Gente, eu vou só dizer uma coisa. Quem não viu o professor Eduardo Wolff dando aula, quem não teve essa experiência, eu já tive fisicamente, tenha. Eu acho que vale muito a pena. Quando a gente puder voltar ao vivo, né, Edu? Exato. Quando pudermos. Eu vou fazer uma pergunta, são muitas perguntas. Claro. A gente teria muito tempo aqui para fazer, vieram por WhatsApp, vieram aqui. A gente não vai ter tempo, porque já tem que começar outra mesa. E o nosso grande objetivo daqui não é só fazer as perguntas, mas assim, só com as ideias do Bernard Williams e todas as bibliografias que são citadas é para a gente fazer a vontade de vocês ter uma biblioteca como essa do Eduardo Wolff, por exemplo, atrás dele. Que Andréa sabe é falso, né? Na realidade, é um papel, tá, gente? Mas assim, é só para vocês terem essa ideia. O Ricardo faz a seguinte pergunta: professor, restaria ao filósofo criar e propor uma visão de mundo? Essa é uma pergunta muito boa, Ricardo. Eu acho muito interessante isso. Só para dar um exemplo de quão geral é o interesse da sua pergunta, psicanalistas também se fazem a pergunta, pela minha convivência com alguns amigos que trabalham na área, né? E Freud teria feito essa questão, né? Acho que o Ricardo é psicanalista, inclusive. Bom, será a psicanálise uma visão de mundo? Será que ela se identifica com isso? Isso é uma coisa que a gente compartilha com outros campos da humanidade, eu acho isso interessante. Eu acho que a tese do Bernard Williams, que eu endossaria, e é mais ou menos como eu vejo isso por conta própria, até mesmo como estudante de graduação, antes de ter lido esse ensaio maravilhoso do Williams, eu acho que, na verdade, a intuição é de que
independente de você querer ou não formular uma visão de mundo, o seu trabalho filosófico ele é contingente, e isso quer dizer que ele é marcado pelas circunstâncias temporais, circunstanciais da sua condição. Isso não quer dizer que não existam proposições perfeitamente universais e válidas em caráter absoluto. É a tese do Bernard Williams. Não vamos cair em reducionismos e não vamos cair em relativismos. Não é verdade que a física ou a matemática ou a química não sejam capazes de nos oferecer proposições perfeitamente universais que não têm nada a ver com a visão de mundo do momento, daquela época histórica. Não. Elas têm e elas fazem isso. Agora, filosoficamente, o seu trabalho o trabalho do filósofo parece ser fatalmente marcado por essa condição contingente. Então, mesmo que ele não queira, ele está operando nas bases de uma certa visão de mundo, que é a sua. O que é interessante no trabalho filosófico é que ele não pode, o filósofo não pode se permitir ficar operando nesse nível sem ter consciência disso. E como ele tem consciência disso, ele passa a refletir, digamos assim, de uma segunda ordem. Então, as primeiras proposições, o primeiro conjunto de reflexões, seria mais ou menos as reações imediatas que nós temos ao nosso mundo. O filósofo ele precisa se erguer a um segundo patamar, que é o patamar que pode agora refletir sobre elas, analisá-las, como proposições de primeira ordem, e ele está fazendo agora proposições de segunda ordem. E caberá ao bom filósofo, isso que o Bernard Williams disse, que é chegar à terceira ordem, ao terceiro nível. E o terceiro nível é perceber que essa reflexão é ela própria histórica. Sem nenhum historicismo aqui, isso aqui não é hegelianismo, não é nada disso. É compreensão da sua condição humana inscrita na contingência. E esse trabalho em 3 níveis que eu acho que os grandes filósofos fazem. São poucos os que ainda fazem isso, porque a universidade foi tomada, como eu disse, globalmente, não vou falar dos problemas brasileiros, globalmente, por uma ultra especialização que impede essa visão global, ainda que a especialização tenha oferecido qualidades notáveis, e isso dificulta justamente você ter essa visão, esse alcance histórico. Eu vou dar um exemplo, porque essa pergunta é muito boa, um exemplo disso. Imagina que eu pegue para ler o texto de Aristóteles, ou para ler o texto de Santo Agostinho, ou para ler o texto de sei lá, os russos que o Pondé gosta de estudar. Aí, imagina que eu pego essas coisas para ler, e eu vejo agora quais são os nossos problemas hoje aqui. E eu tento ler esses autores do passado com base nessas questões que são as questões atuais. Se eu fizer isso, eu posso, sem dúvida, conseguir coisas muito interessantes. E muita gente faz isso. Só que eu incorro num erro fundamental, que é não compreender que o que aquelas pessoas estavam fazendo não é o mesmo que eu estou fazendo. E que o modo de eu tirar o melhor proveito do que eles fizeram, inclusive para mim, hoje, em 2020, é reconhecer a circunstância e reconhecer a contingência do modo como eles produziram, tanto quanto a minha. E o exemplo do Bernard Williams é um exemplo que ele tira lá de Oxford, de um colega que dizia: nós devemos ler Platão como se ele estivesse publicando na Mind. A Mind é uma das grandes revistas filosóficas inglesas, E o Bernard Williams diz assim: você quer tratar o cara como se ele fosse seu colega de departamento, vai dar problema, porque ele não está interessado nos problemas que você está interessado. Você está vendo na obra dele problemas a respeito dos quais você pode falar, mas que não eram os problemas dele. Então, isso é um bom exemplo de como a gente está sempre imerso nas nossas condições, e às vezes a gente leva as nossas condições para os outros autores. Às vezes saem coisas fantásticas, às vezes, da maior parte dos casos, saem porcarias. Agradeço demais a todo mundo. Edu, muito, muito obrigada mesmo por essa brilhante palestra, mais uma. Tem um monte de elogios, um monte de perguntas, depois eu te passo. Gente, obrigada, a gente vai começar... A gente começa as mesas já já. Um beijo, obrigada, Edu. Tchau, tchau.